Vamos lá, pessoal, vamos falar de dívida técnica. Eu sou Fernandes Lima aqui no canal da Agile Now e quero bater um papo com você sobre dívida técnica. Bom, é um assunto que eu gosto bastante e por quê? Eu fui desenvolvedor aí da década de 90, de 92 precisamente, até 2000 e alguma coisa. Eu lembro até a data, 29 de janeiro de 1992, quando eu entrei para ser programador. Nossa, faz tempo. E aí atuei como programador solitário, depois fiz parte de um time, cheguei a ser líder técnico, trabalhei na parte de arquitetura, ou seja, eu desenvolvi diferentes papéis dentro de times de desenvolvimento, como desenvolvedor, programador, líder técnico e afins. E o que eu observo? Isso me ajudou bastante. Esse conhecimento de desenvolvimento, ele é bem importante. Ele é bem importante por quê? Porque primeiro que o desenvolvedor tem uma cabeça muito lógica, né? E quando você aproveita esse conhecimento no mundo de hoje, nessa sociedade digital, acaba sendo um conhecimento que te ajuda em diferentes áreas. E depois eu fui para agilidade, depois para produto, enfim, isso acabou me ajudando bastante. Mas eu quero falar com você aqui de dívida técnica. Eu observo que este é um assunto que não é tão discutido, não é tão abordado e deveria. Então, o que é a dívida técnica? Eu vou tentar usar uma forma bem didática aqui, né? Mas basicamente é aquela coisa que no teu produto não está tão bacana, não está tão legal, aquelas famosas gambiarras que a gente faz. Digamos assim, isso acontece em 100% dos produtos. Sabe aquela coisa que você tem que fazer quando está com muita pressa? Por exemplo, então você faz ali de um jeito que não é tão bacana. O desenvolvedor é meio que forçado, ou às vezes é a única forma que ele tem ali, dado ao tempo, prazo, mas tem um pouco de dívida técnica natural, até entre aspas, que tem alguma dívida técnica nos produtos digitais. E por que eu estou falando sobre isso agora e por que isso é importante, se isso é um tema totalmente voltado para desenvolvedor, para programador, para líder técnico e afins? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque a dívida técnica ela traz uma série de sintomas indesejáveis. E eu já vou adiantar para você aqui. Estes sintomas, eles roubam, entre aspas, produtividade da tua equipe. Porque em vez da tua equipe estar atuando em itens de maior valor, em histórias de usuário de maior valor, o que ela vai estar fazendo? Ela vai estar tendo que lidar da forma que ela pode com aquela dívida técnica que está naquele produto. Então, vou trazer para vocês alguns sintomas. Por exemplo, aquele sintoma clássico, quando você está implementando alguma coisa lá no teu produto, uma funcionalidade nova, uma mudança, quebra alguma coisa. Você já deve ter visto. Então, assim, você coloca a funcionalidade nova e outras param de funcionar. Este pode ser um sintoma. Não quer dizer que toda vez que quebra seja isso, mas pode ser um sintoma provável aí, né? Uma demora excessiva quando tem que fazer alguma pequena alteração no produto, no código lá, no sistema. O desenvolvedor demora muito mais tempo porque ele tem que, de alguma forma, ter que lidar com a dívida, então ele tem que implementar aquela pequena mudança e também lidar com a dívida, aí, com essas gambiarras ou com esses códigos mal feitos aí, que foram feitos anteriormente aí. Muitas, até em algumas situações, foi, entre aspas, meio que obrigado aí por falta de tempo, enfim, os motivos são variados, né? Então, quando a gente faz alguma coisa correndo, faz mais ou menos, tende a gerar dívida técnica. Quer ver uma outra? Quando o teu produto ali tem... aqui são possíveis sintomas, tá? Então, eu queria que você pensasse nisso. São possíveis sintomas. Não quer dizer que você tenha dificuldade para integrar, isso esteja diretamente relacionado a uma dívida técnica. Mas pode ser um sintoma de integração com novas tecnologias ali, porque você está, por exemplo, atuando numa ferramenta que é muito antiga, lidando com código legado. Por exemplo, pode ser um possível sintoma. Um outro possível sintoma: o teu produto não escala. Recentemente... eu estava no papel de produtos e tive que lidar com uma situação que era uma ferramenta que tinha no produto que gerenciava filas.
de requisições, coisas mais técnicas, digamos assim. E essa ferramenta tinha um problema estrutural, né? Então a gente não conseguia ampliar a nossa capacidade porque a minha ferramenta de gestão de filas ela não escalava. Então eu tinha um problema na arquitetura. E aí essa ferramenta ela foi colocada como primeira opção porque um desenvolvedor trouxe, porque ele conhecia, mas já sabia que ela não suportaria no futuro aquele volume. E o futuro chegou. Então, no nosso caso, a gente estava tendo uma dívida técnica, justamente nesse caso aqui da arquitetura que não escalava. Vida real, né? Outro exemplo, não quer dizer que é um possível sintoma. Se você tem bugs, se você tem excesso de bugs, pode ser você ter esse código que não está bacana, feito muito de qualquer jeito, com muita pressa excessiva, e aí isso pode gerar excesso de bugs e pode também aumentar a dívida técnica. Possível sintoma. Um outro possível sintoma é você ter lentidão, baixa performance em alguns pontos do teu produto, do teu sistema. Então também é um possível sintoma. Então você está vendo que a dívida técnica ela causa problema para toda a equipe e não só para desenvolvedor. Por quê? Ela causa problema para o profissional de produto, para o agilista, porque aumenta a pressão sobre o time. Ou seja, é um problema de todos. E a gente deveria discutir isso mais. E aí a pergunta que eu faço para você é: está tendo discussão sobre dívida técnica no teu contexto? Será que essa discussão está apenas restrita ao pessoal de técnico? Não deveria. Porque por mais que sejam eles os diretamente envolvidos e os que vão ter que lidar e resolver isso, mas a dívida técnica ela afeta o trabalho de toda a equipe, profissional de produto, agilista, qualidade. Tem mais, calma, não acabou. Então, deu para você ver que esses sintomas, esses possíveis sintomas que eu trouxe aqui, eles trazem grande problema para a nossa capacidade de entrega, para a nossa qualidade e até para a nossa visão de terceiros sobre o nosso time. Então, é um assunto que a gente deveria estar atuando. E aí, eu quero trazer para você uma abordagem que eu gosto bastante, que é bem simples. Eu gosto das coisas mais simples. Porque é primeiro discutir com o teu time para eles se reunirem e entender qual é o volume dessa dívida. A gente está falando de pouca dívida ou muita dívida? Dívida técnica. Né? Isso é importante. O quanto esta dívida atrapalha as nossas entregas. O time de desenvolvimento tinha que deixar claro isso. Olha, a gente está perdendo muito tempo com isso. Então entender o volume e deixar claro ali por A mais B, demonstrar isso, o quanto essa dívida atrapalha a entrega, atrapalha a qualidade, atrapalha a previsibilidade. Quer ver outra? Uma vez que você entendeu qual é o teu volume de dívida, quais são os itens mais graves dessa dívida? Que pode trazer, por exemplo, um problema de arquitetura igual eu enfrentei. Então percebe que o buraco é muito mais embaixo, por isso que a discussão ela precisa extrapolar o lado técnico, envolver produto e outros profissionais, porque isso afeta a priorização, porque diminui a minha capacidade de entrega. Então é um problema que de fato afeta a todos. Quer outra aqui, ó? Com quem que a gente precisa... Aliás, o outro ponto aqui é o que a gente precisa para iniciar esse trabalho de começar a pagar essa dívida? O que o time diz sobre isso? Né? Quanto isso vai me tirar de produtividade nas próximas sprints? Qual é o tempo que isso vai demorar? Logicamente, isso afeta a minha priorização, meu planejamento de entregas. Aquilo que está acordado, acordos já realizados. Então, isto é um assunto que, por exemplo, afeta o meu amigo stakeholder. E o stakeholder não quer saber disso. Fala, isso é um problema seu. Não, é um problema nosso, porque nós estamos entregando menos, porque a gente tem uma dívida que a gente tem que acertar. E a gente não paga essa dívida. E aí todo mundo está sendo afetado. Não só o time técnico, os stakeholders, como eu acabei de mencionar para vocês. A gente precisa discutir isso, falar com outras pessoas que podem nos ajudar, por exemplo, lideranças, para deixar isso claro, essa dívida, mostrar o que ela traz de prejuízo e começar a orquestrar um plano de ação aí para começar a mitigar ou minimizar isso nas próximas semanas ou próximos meses, dependendo do tamanho da dívida.
Então, eu espero que eu tenha conseguido trazer para você que esse é um assunto que não está restrito somente ao time técnico e o quanto isso afeta as nossas entregas. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Discute isso com o teu time quanto antes e começa a pensar em maneiras de reduzir essa dívida. Essas ações que eu coloquei aqui, elas são muito práticas. Só com isso você já vai conseguir ter mais, gerar resultados, gerar insights aí para gerar melhorias no teu contexto de agilidade de produto. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu.